Estamos de volta com Painel Cidadão. Muito bem, então, retornando com este primeiro bloco do Painel Cidadão e como anunciado anteriormente, com o Dr. Herbert Martins, nosso colega de advocacia, membro atuante no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Presidente Prudente. Meu caro Dr. Herbert, muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco e abrilhantando o Painel Cidadão. Eu que agradeço, meu caro Boltz, o convite, e é uma satisfação estar presente e a gente poder trocar algumas figurinhas e passar alguma informação para os colegas. Muito bem. Eu disse na abertura, no editorial, que nós temos alguma coisa a comemorar. Você pensa igual a mim na questão principalmente da corrupção nesse país, que é um câncer e que mata todo dia em todos os níveis da população? Boltz, eu acho isso extremamente importante. Nós estamos passando por uma fase de mudanças e a gente sempre acredita e crê que seja para melhor. Essa mudança do Ministério, a gente sempre tem uma esperança de que haja uma melhora, que venham homens responsáveis e imbuídos de uma melhora para o nosso país, porque o povo está bastante desgastado, nós vemos de uma fase bastante difícil e onde a gente tem visto a corrupção muito grande, vindo de cima para baixo, trazendo um exemplo negativo para a população. Então, antigamente, o mau exemplo era de baixo para cima. As coisas negativas aconteciam por baixo. Hoje está na elite, na cúpula. Quantos ministros nós tivemos que foram retirados por suspeita de corrupção? Nós, como garantidores de direito, não podemos estar acusando, mas se há, geralmente aquele velho ditado, onde a fumaça há fogo, mas nós precisamos aguardar as denúncias, né? O acompanhamento dos acontecimentos, para que a gente possa apurar tudo isso. Agora, uma das coisas muito importantes, que a gente viu uma infinidade de escândalos, mas nós não vimos a obrigação de devolver o dinheiro. Isso eu acho um ponto negativo. Mas a vitória é grande, desde que já tirem essas personalidades, essas pessoas, dos cargos aonde eles exerciam, provavelmente, né, essa demonstração negativa à nossa população. Dr. Herbert, você tocou num ponto interessantíssimo. Muito tem se falado isso, e eu, às vezes, não falo isso aqui no Painel Cidadão, e não é minha característica. Desde os primórdios da faculdade, eu nunca me enveredei pelo caminho do direito penal, do direito criminal. Mas o próprio direito penal traz esta consequência, né? Você pune o infrator e, na maioria das vezes, o ladrão, aquele que furtou, que roubou, né, dependendo do tipo penal, geralmente ele recebe uma pena, mas não a pena de ressarcir a quem ele causou o dano, seja do roubo, do furto. E você traz isso hoje para o item corrupção. Ainda que nós estejamos avançando nesta punição aos ministros, demitindo, tal, essa questão de se devolver ao erário público, como é que nós poderíamos fazer isso? Porque hoje a coisa está mais ou menos no faz de conta, né? Eu demito o ministro, fico bem politicamente, ele some de cena, mas e os cofres públicos? E o dinheiro que se desviou? Né? Como é que a gente faria isso na prática, na sua opinião? Meu caro Boltz, você sabe que quando de uma ação de indenização por danos morais ou por um acidente de trânsito, você tanto pode entrar com uma ação criminal como uma ação civil, as duas andando juntas ou aguardando o resultado da criminal para entrar com a civil, certo? Mas pode entrar com uma ação de indenização. Se tratando de erário público, eu acho que nada mais justo, mais correto, como nós vemos em países de primeiro mundo, que é sequestrado os bens daquele cidadão e devolvido aos cofres públicos.
Eu acho que seria o mais correto. É lógico que deveria ter uma mudança na nossa legislação, que não contempla isso, para que se fosse feito isso e a gente realmente reavesse um grande erário que é da população, que é um direito do cidadão que está sendo prejudicado. Dinheiro que seria revertido nas necessidades, né, nas garantias constitucionais dos cidadãos. Exato, saúde, educação e outras coisas deficitárias hoje e que o povo sofre em decorrência disso, por não ter um plano de saúde, por não ter uma condição de colocar os filhos numa escola particular. A escola pública hoje está deficitária, a gente percebe e vê nitidamente essa situação. Não tem um plano de carreira para os professores, um salário decente, adequado, para que eles possam enfrentar e confrontar com os alunos hoje, porque envolve várias leis e várias situações. Antigamente, o pai colocava o filho dentro da escola e, se um professor reclamasse, o pai dava uma bronca no filho. Então, hoje houve uma inversão de valores. O filho reclama do professor, o pai vai lá e toma satisfação com o professor. Quer dizer, ele quer pôr o filho dentro de uma escola e falar: olha, é meu filho, vocês têm que cuidar. Se toma o cuidado e toma uma providência mediante a qualquer situação diferente, muitas vezes até ocasionada pelo próprio aluno, o pai quer processar os professores. Não é como antigamente, que nós levávamos uma reguada, um castigo, e saímos de lá com uma gratidão imensa. Eu tenho meus professores, meus mestres da época do primário, do colegial, hoje como um segundo pai. Eu os encontro na cidade e vou com o maior carinho abraçá-los, cumprimentá-los e manter aquela cordialidade que existia antigamente. Hoje já nós não vemos mais isso. É uma verdade. Só um minutinho, uma pausa para os nossos comerciais. Na sequência nós retornaremos continuando este debate aqui com o Dr. Herbert Martins no Painel Cidadão. É um minutinho, já voltamos. Voltamos em instantes com Painel Cidadão.